De volta, né? E o nosso assunto agora é capelania. E vocês vão gostar, já estou há dias falando sobre isso, desse assunto, né? Desse tema, até de vital importância, até nesse momento que é complicado, esse momento Covid, né? Que a gente está vivendo. Mas eu vou apresentar a vocês os nossos amigos de hoje, né? O que, aliás, já estou anotando que eles já passam a partir de hoje fazer parte integrada aqui do programa, né? Porque nós temos o ano inteiro pela frente e esse ano 2022 ele vai ser, continua sendo e vai ser muito difícil, como foi 2020, 2021. Eu começo com o Johnny. Johnny, bom dia, Johnny. Bom dia, Hélio. Para nós é um prazer estar aqui, né? Dar bom dia também aos nossos ouvintes. Agradecendo essa oportunidade de poder estar aqui, falando um pouco sobre esse trabalho da capelania. Nós temos trabalhado, mesmo em meio à pandemia, a gente tem conseguido atender algumas famílias, várias famílias, né? E isso tem sido para nós um motivo de muita alegria poder ajudar o próximo. Eu sabia que vocês existiam em Teresópolis, lógico, né? Não sabia do trabalho e quando a Valéria começou a me falar sobre o trabalho de vocês, eu falei, pô, eu já faço isso há muito tempo, né? Sem ir para a rua. Pô, que bom que tem esse grupo em Teresópolis que eu vou poder também divulgar, participar, enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer. E o pastor Marquinhos, eu chamei para vir aqui no programa 200 mil vezes. Ele fala assim, eu vou, mas hoje ele veio, hoje veio. O Hélio Carracena, meu amigo, meu irmão, obrigado por essa rica oportunidade, estamos felizes de estar aqui. Quero te agradecer por abrir o espaço que realmente você é uma sumidade aqui na cidade e o teu programa realmente tem uma audiência muito boa. E para a gente que faz parte da capelania, o Johnny é o presidente da capelania voluntária, eu faço a parte da vice-presidência, temos uma equipe em Teresópolis, Petrópolis, em outras regiões da mesma ordem. Nosso trabalho é voluntário e eu estou muito feliz de estar aqui contigo, por ser meu amigo, e por você abrir esse espaço que, para a gente, eu acredito que vai ser muito importante para a gente poder divulgar nosso trabalho voluntário. O ano passado, a todos que estão conosco. O ano passado, eu acho que vai ser, já eu vou perguntar a vocês o que é capelania. Mas o ano passado, eu conversando com o padre Jorge aqui, da igreja de Santa Teresa, e o padre Jorge, ele arrecada cestas básicas, inclusive nesse dia ele se emocionou aqui, falando sobre a miséria e a pobreza que tem em Teresópolis, coisa que vocês sabem disso, né? O que, aliás, hoje eu vou passar um problema enorme para vocês, vou até escrever aqui para não esquecer. E aí a gente falando sobre isso, ele falou, pô, tem tanta gente que pega 2, 3 cestas básicas, leva aqui, leva ali, se reunir tudo num lugar só, é muito mais fácil. E a gente começou a fazer isso e deu certo. Eu digo a gente e ele, né? Começou a fazer isso e deu certo. Eu falei isso que vocês vão entender agora, tá, pessoal? Por que eu falei sobre isso? Johnny, o que é a capelania? Bom, Hélio, a capelania é um grupo, né, que se formou, né, de capelães que tem o motivo, né, principal atender a demanda da nossa sociedade. Em que quesito? Né? Na questão espiritual, social, visando, né, a melhoria da integridade do ser humano. Aquele ser humano que se encontra na rua, aquele ser humano que se encontra num leito de hospital, em um asilo. Então, esse grupo de capelães faz esse trabalho voluntário, né, que são ministros religiosos que se formam, né, através de cursos, tá? Necessariamente não são todos pastores, como eu não sou pastor, temos na nossa equipe vários pastores e precisa de quê para se tornar um capelão? Essa também é uma pergunta que a gente gostaria de responder. É necessário você sentir o chamado. Como o pastor, ele tem um chamado de Deus para exercer o pastorado, o capelão ele também tem um chamado de Deus para exercer a capelania, porque só faz quem tem amor. Só consegue se dedicar a esse trabalho de forma voluntária quem tem amor a esse trabalho, porque você se doa em benefício do próximo.
Você pode ver uma pessoa passando dificuldade, necessidade, que você tira do que você tem, do pouco que você tem, para ajudar aquela pessoa. Você move, né, várias pessoas para conseguir alcançar o objetivo para ajudar aquela pessoa necessitada. Então, a capelania, de forma resumida, é isso. Você atender a necessidade do próximo, sendo que nós temos a nossa capelania é a capelania evangélica, Hélio. Então, nós temos uma premissa que é de que, através do nosso trabalho voluntário, através da prestação de assistência àquelas pessoas que estão necessitando, né, de ajuda, estão vulneráveis às suas questões emocionais, financeiras, a gente tem esse propósito de atendê-las, mas demonstrar para elas que aquele que nos dá condições, aquele que nos dá, que supre as nossas necessidades para ajudar essas pessoas, é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus que nos sustenta, nos fortalece, né, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, no sacrifício dele. Então, a gente, a todo tempo, deixa claro para essas pessoas que o Evangelho das Boas Novas é o motivo e a razão pelo qual nós existimos e conseguimos fazer esse trabalho. Perfeito. Agora, resumindo, Marquinhos, o trabalho de vocês atendem pessoas nas ruas de madrugada, com pessoas que estão aí durante o inverno. Isso é um dos trabalhos. O que mais? A ideia da capelania, primeiro que o nosso capelão Johnny está falando, existe, Carracena. A gente tem, graças a Deus, um curso, que a gente faz um curso para quê? É o preparatório. Porque a capelania, ela já tem o nome, ela é voluntária. A gente não ganha para isso, por mais que exista a capelania, né, na militar e outras capelanias que são remuneradas, a nossa capelania ela é voluntária, é tudo custeado por doações. Então, mas a capelania, ela é o que o Johnny falou, ela gera no nosso coração um amor, que esse amor, o nosso capelão master, o nosso capelão mestre é o próprio Jesus Cristo. Ele foi capelão por excelência. Então, a nossa linha de raciocínio da capelania é essa. O capelão, em particular, ele trabalha tanto que eu fiz ontem isso. Tinha uma senhora que chegou na nossa igreja lá do nada, infelizmente já estava alcoolizada, e eu fui conversar com ela. Ela morava lá na Fonte Santa, e grávida, alcoolizada, e eu tive que fazer capelania com ela, ao ponto de chegar e colocar no meu carro, arranjei uma cesta básica, já tinha cesta básica, coloquei a cesta básica no carro, e era 10h30 da noite. E fomos levá-la na sua casa, lá na Fonte Santa, no final da Fonte Santa. Então, a capelania voluntária, ou capelão voluntário, ele gera no coração dele esse amor, essa paixão, essa compaixão. Mas não é só isso. A capelania, que nós somos uma equipe, não um grupo, mas uma equipe, onde nós nos reunimos periodicamente, fazemos, como você faz aí, está acabando de falar, um trabalho para a cidade ou para um local, como faz esse centro de recuperação, como faz os hospitais. Tudo é um planejamento, existe um planejamento. Algumas portas ainda estão muito fechadas, como você falou. Por causa da pandemia, algumas portas ficaram limitadas, mas continuamos trabalhando. A capelania ela trabalha de uma forma organizada, senão ela não vai. A capelania não é simplesmente eu pegar um pão, um leite, uma cesta básica e entregar. Não, vai além disso. O pão, o café, a cesta básica é a porta de entrada para começar um atendimento. Desse atendimento, essa pessoa precisa de quê? De uma reforma da sua casinha. Ela precisa de um asilo. Ela precisa de uma palavra. E uma das grandes ferramentas que eu aprendi na capelania, que isso é muito legal, é que eu sou muito falante. Sabe que eu falo demais? Pode me cortar. Mas uma grande qualidade que eu percebi na capelania, sabe o que é, Carracena? Bons ouvidos. O que nós temos na nossa sociedade são pessoas moribundas, pessoas viciadas, pessoas precisando de muitas coisas, mas de todas elas sem exceção, elas precisam ser ouvidas. E a capelania, nós somos treinados e treinamos para poder ensinar nós capelães a ouvir pessoas. Pessoas como você que está no auge, é bom ouvir.
Mas parar para ouvir aquela pessoa que está no desespero, como o Johnny acabou de falar aqui antes, uma pessoa que está no hospital, não tem ninguém. A gente vai lá, nessa capelania, não para entregar um Novo Testamento, ou para... Não é nem cesta básica. É para emprestar os nossos ouvidos, o nosso coração para aquela pessoa. E quando aquela pessoa acaba de falar, às vezes ela chora, ou ela fala, né, Johnny? Muito obrigado, porque o senhor, porque a senhora me ouviu. E a última palavra dela sempre é, volta mais vezes. Então a capelania, ela tem esse feeling de a gente treinar, nós somos treinados e treinar pessoas para ouvir. Eu creio que nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, acho que é o mais importante a gente poder parar para ouvir e ouvindo tentar, pelo menos abraçar e dizer, tem mais um aqui para te ajudar. Mais ou menos isso, a capelania. Pois é, rapaz, isso é sensacional. Até porque nós, aí vai uma pergunta, Johnny. Nós vivemos em Teresópolis situações a mesma, mas se você ver vai ser distinto. Nós vivemos, é uma pergunta, uma miséria financeira muito grande. Nós temos muitos pobres abaixo da linha da pobreza em Teresópolis. Bastante, bastante. Tá. Nós temos pessoas miseravelmente, isso mentalmente, atingidas. Muitas pessoas. Queria que você falasse sobre isso. Aliás, vocês. Por exemplo, nós na crise forte da pandemia, em 2020, nós tivemos situações que famílias que tinham uma renda, que conseguia viver muito bem, né, no interior da cidade, perdeu tudo, perdeu o emprego e estavam vivendo dependentes de ajuda. Então, nós temos uma capelã que reside em Vargem Grande e ali aquela capelã nos alertou sobre essa família. E foi o momento em que nós conseguimos arrecadar uma cesta básica, né, e tivemos a oportunidade de levá-la para estar atendendo aquela família. E como eles ficaram felizes com o pouco que a gente pôde ajudar. Agora, recentemente, né, tive uma situação na minha família, né, um tio meu que passou por dificuldades devido a ser, né, uma pessoa que trabalha de forma informal e não tem uma renda fixa e se viu sem nenhum trabalho, né, durante o final do ano até agora. E ele estava precisando de ajuda. E quando eu fiquei sabendo dessa situação, eu falei para ele, eu não tenho como te ajudar, o Johnny. Porém, nós temos hoje uma equipe em Teresópolis, um grupo de capelães que faz esse trabalho de ajuda, de prestação de assistência social. Se você aceitar, eu consigo uma cesta básica para você ter um recurso, né, de ter um mantimento, para assim que entrar um trabalho, você conseguir resolver as tuas coisas, as tuas situações. Então, ali nós compramos uma cesta básica, levamos para ele, oramos com ele, por ele. Então, assim, foi um momento que foi maravilhoso, poder ajudar. Mas você pode pensar assim, poxa, mas é tua família, teu parente, não importa. Se é um parente, se é um irmão meu de sangue, ou se é uma pessoa que eu não conheço. Hélio, para você ver como o pastor Marquinho, o capelão pastor Marquinho falou, já teve momento de eu receber uma ligação meia-noite de um dependente químico que mora em Água Quente, 50 quilômetros daqui, da minha casa até lá. E o rapaz mostrar para mim, assim, no quarto dele, uma carreira de drogas que eu não estou conseguindo, eu não vou aguentar, eu vou usar. E usou. E eu falei para ele falando para mim, eu vou sair, eu preciso usar mais. Eu falei, cara, não saia, fique em casa. E ele falou, eu preciso de ajuda. Eu falei, faz o seguinte, fica aí que eu vou até aí. A gente vai conversar e você não vai sair de casa. Ele tinha uma moto. Eu falei, se esse cara sair de casa, ele vai se matar, um garoto jovem. Né? Então eu falei, não. Aí tanto eu quanto minha esposa sempre fechou comigo. Eu falei, eu vou até lá. Ela falou, então nós vamos até lá. Saímos, chegamos lá na casa dele, ali aconselhamos, eu falei, você tem mais drogas aí? Não, não tem. Eu revirei o quarto dele e à procura de drogas. Eu falei, se você tiver, eu vou jogar fora. E ele com medo de entregar ele para a polícia. Eu falei, não estou aqui para isso, eu estou aqui para te ajudar. Então, no dia seguinte, retornei à Água Quente novamente para levar ele para um centro de recuperação. Hoje, esse jovem se encontra, né, feliz, né, conseguiu
sair dessa vida, né, da drogadição, se encontra com uma família, sua filhinha nasceu. Então, hoje, assim, a gente vê que o fruto de um trabalho que muitas vezes se torna cansativo. Eu retornei de Água Quente, cheguei em casa, era 3 horas da manhã. Mas eu falei, eu não me importo em fazer isso. Por quê? Porque eu penso que poderia ser um familiar meu que poderia estar nessa mesma situação. Eu penso que é uma vida que está ali necessitando, de repente, de uma palavra, de um abraço. Então, a capelania, ela desenvolve em nós esse sentimento de amor pelo próximo. E muitas vezes nós não temos, assim, não esperamos recompensa, um muito obrigado. Né? A ingratidão de muitos, principalmente com o dependente químico, é demais, é grande. A gente tem o exemplo do que o próprio Jesus teve quando ele é chamado ali por 10 leprosos que agonizavam com a sua, né, dor e pedindo a ele para que os curasse. Ele pede para que eles fossem até o sacerdote, se apresentassem, e quando eles foram, todos foram curados. Mas sendo que 9 foi lá se apresentar ao sacerdote e não voltou mais para falar mais nada com Jesus, para agradecer. Apenas um retornou, não chegou nem a ir até o sacerdote. Quando ele se viu curado da lepra, ele voltou grato para agradecer. Então, ou seja, se o próprio Jesus não esperava recompensa, agradecimento de nada que nós fazemos, nós também não temos essa visão. Nós ajudamos, né, as pessoas sem esperar nada em troca. Eu estou indo para o comercial, Marquinhos. Na volta eu queria que você falasse sobre esse momento Covid que a gente está vivendo, as dificuldades que vocês estão enfrentando por causa do Covid, né? E esse trabalho de rua que eu sei que a capelania faz, ele foi interrompido, ele continua, enfim. Você fala sobre isso na volta do comercial. Indo para o comercial, mais uma vez, agora lembrando da pizzaria Mandacaru. Mandacaru agora é pizzaria, sempre foi pizzaria, né? Mas agora é restaurante também. Restaurante e Pizzaria Mandacaru, no alto, ali pertinho da feirinha. E sábado e domingo com aquela feijoada especial que só a Mandacaru sabe chegar aquele sabor. Pizzaria, Restaurante Mandacaru, no alto, perto da feirinha, à direita da feirinha, em direção ao Comari, 50 metros, pertinho. A gente volta já.